Vamos ouvir agora Antony Galvão versus Antony Galvão. Ainda tem aqui um ruído, porque aquela coisa toda, porque eu estou longe do celular e não estou com microfones de lapela. Mas faz de conta que eu estou fazendo uma entrevista comigo mesmo. E vamos falar algumas coisas importantíssimas aqui. É a mente do Antony Galvão. A respeito da guerra que está acontecendo lá, Israel-Irã, Irã-Israel. Israel-Irã. Começando a entrevista. Antony Galvão, o que você acha sobre tudo que está acontecendo nesta guerra Irã-Israel? Tem alguma coisa a ver com Bíblia, espiritual? Tem alguma coisa a ver com profecia? Fala aí. Olha só, tudo isso é misticismo. Tudo isso é engano e é mentira na mente humana. O que está acontecendo agora? Israel, Irã, Irã, Israel, é uma disputa política e religiosa. Primeiro, Israel é um país do judaísmo, não o cristianismo. O cristianismo é romano. É um país do judaísmo, tá? E judaísmo não se dá com islamismo. Irã é islamismo xiita. A vontade do Irã é tirar Israel do mapa, incluindo política e religião. E o que está acontecendo em Israel, Antony Galvão, é desumanidade. Israel, Irã, é desumanidade. São crianças que estão morrendo, crianças que estão com fome, ruínas, pessoas que estão morrendo, inocentes, incluindo mulheres, senhores, senhoras. E principalmente bebês que estão morrendo. Isso é desumanidade. Espiritual é uma mentira, porque se existisse o espiritual, algum Deus tinha feito alguma coisa. Ali existe um engano muito grande em questão espiritual. Antony, eu gostaria de saber de você uma coisa. Mais uma coisa. O que te levou a ter esse pensamento e ideia acerca de que não há nenhum Deus, que tudo isso é uma mentira, que tudo isso é um engano? Bom, a gente começa a observar a vida do jeito que a vida é. A gente começa a observar as coisas do jeito que as coisas são. A gente começa a observar tudo que está em volta de cada ser humano. Aí eu pergunto para você, Antony, existe alguma intervenção de um Deus? Alguma interferência de um Deus para principalmente ajudar os inocentes? Não. Com cumprimento de profecia ou mentira. Profecia é tudo criado na mente humana. Judeu, por exemplo, ele pensa que um Messias vai aparecer do nada, de algum lugar, vindo de uma descendência do povo dele, que tem muito barulho aqui, gente. São João, época de São João. E que vai ser um salvador daquela nação. Somente para Israel. Lembrando, o Messias do judeu é somente para o judeu. Messias para o judeu é aquele que vai vir ali, aparecer com alguns poderes e dar paz para Israel, sentar no antigo trono de Davi, que não existe mais, mas que eles vão criar e fazer de Israel um país protegido. Mas a mistificação religiosa cristã da mentira vem de Roma. Roma criou o cristianismo e hoje há uma mistificação. Então tudo isso é um engano, tudo isso é uma mentira. Quem entrar nessa vai viver a vida inteira na mentira. Ok, Antony, agora uma pergunta para você. Por que o Brasil investe tanto em cristianismo, em religião? Por que o Brasil é um país tão místico? Deixa de investir em pessoas, em ciência, na infraestrutura,
para investir em religião? Qual é a resposta para tudo isso? Antônio Galvão, você e eu somos a mesma pessoa, temos a mesma ideia, mas a resposta é essa. O Brasil nasce em um berço religioso cristão, desde o descobrimento. O Brasil não sabe outra coisa a não ser a respeito de um cristianismo no Brasil. Até Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que são religiões de matriz africana, tem cristianismo no meio. Então há uma mistura aqui de um cristianismo que vem de várias vertentes, porém continua no engano. A vertente que traz o protestantismo, eu falo vertente do singular, mas tem várias vertentes do protestantismo, também é um cristianismo desobediente do catolicismo, que se rebelou e vive por emocionalismo e sentimentalismo, criando situações mentais de dar a resposta onde não tem resposta, escravizando pessoas mentalmente falando dentro de denominações, enricando líderes mafiosos, líderes picaretas, charlatães e vigaristas, que estão ali enriquecendo às custas de uma fé de um povo indouto, de um povo que não tem estrutura mental e não tem estrutura acadêmica para entender. Mesmo algumas pessoas que estão aí na medicina, ou seja, em algumas qualificações acadêmicas, ainda são cristãs, essas pessoas, na verdade, são enganadas também, acreditando em misticismo, acreditando em deuses, quando na verdade é tudo um engano, tudo uma farsa. Então, é fácil entender que o Brasil é um país enganado, que o Brasil é um país voltado ao misticismo que não faz sentido. E eles começam a mistificar tudo. E agora, com a facilidade de todos terem internet, aparelho celular com internet, Wi-Fi em casa, todas as casas têm Wi-Fi, todos os comércios têm Wi-Fi. Então, a facilidade de passar informação mentirosa e acreditar na mentira é muito grande. As pessoas deixam de observar os fatos do dia a dia e entender as coisas do jeito que as coisas são, de forma natural, para mistificar. Antônio, é interessante porque a gente sabe que o cristianismo no Brasil realmente é uma fonte que muitas pessoas mergulham nesta fonte e deixam de investir mais na vida. E isso causa um atraso para o Brasil em questão de infraestrutura. Estou certo disso? Certíssimo, Galvão. Certíssimo. Cristianismo no Brasil investe em fábula, fantasia religiosa. Tem uma coisa que a gente precisa entender. Quando a igreja no Brasil coloca 3, 4 mil pessoas, estou falando de igreja grande, ali adorando alguma coisa que ninguém tem certeza que está ali escutando, isso é algo muito prejudicial para o Brasil e muito perigoso para o Brasil, porque essas pessoas poderiam estar cursando outras coisas, estudando outras coisas para o suporte. Em questão de guerra, o que está acontecendo em Irã, Israel, agora Estados Unidos também, dando alguma resposta, alguma coisa, porque Estados Unidos é um país que é aliado de Israel, mas na verdade o Brasil não tem estrutura nenhuma para enfrentar uma guerra dessa. Por mais que a gente sabe que o Brasil é equipado com armamentos pesados, tanques de guerra, a gente sabe disso, mas não tem estrutura para enfrentar uma guerra. Por quê? Por conta do misticismo. O pior mal que acontece no Brasil é o misticismo, é a religião. E depois vem a corrupção política, politicagem, que isso aí entrelaça e prejudica o Brasil. Então, duas pragas que fazem o Brasil ser o que o Brasil é. País ainda em segundo plano em questão de infraestrutura de riqueza. Tem riqueza de solo, tem riqueza de minerais, mas não tem riqueza mental. E o país sofre por isso
duas pragas que existem no Brasil. A primeira é religião, que vem desde o do descobrimento, e depois outras vertentes que foram implantando no Brasil. E segundo, infelizmente, corrupção, politicagem. A nossa lei está corrompida, a lei do Brasil está corrompida em sua maioria. Não consegue intervir nessas coisas. E a religião está implantada dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ali no Senado Federal e também até na Presidência da República. Todos os presidentes, por mais que tem presidente que diz ser cristão do catolicismo ou protestantismo, não importa, são místicos e não sabem nem o que dizem, na sua maioria. E enquanto isso acontecer, o Brasil não vai ser um país de primeiro mundo. Aí está uma realidade. Então o que é que precisa acontecer? O que precisa acontecer é o Brasil ter uma geração de pessoas que pensam, que analisam, que observam e que entendem que todo misticismo no Brasil, através de religião, nunca rendeu nada, mas sim só prejudicou. Violência, doença, muitas coisas ruins. Tem festas, tem diversão, o Brasil é um país alegre, tem futebol, tem tudo isso, mas o país, infelizmente, é místico e isso é a pior praga em qualquer nação. Finalizando o vídeo, quero agradecer a todos vocês. É como se fosse o Anthony entrevistando o Anthony, na mesma ideia, no mesmo raciocínio. E eu espero que todos vocês possam estudar, pesquisar, buscar informação e entender que nós estamos perecendo por conta de crenças fabulosas. É isso, não tem outra coisa. A única razão de tudo que não presta no Brasil vem de religião. Os presídios estão lotados de religiosos. As facções estão lotadas de religiosos. Sabemos disso. O Brasil tem facções, o Brasil tem religião dentro de presídios, o Brasil tem religião em todos os lugares. A religião é uma praga que atingiu a mente humana brasileira. E se o brasileiro não parar para pensar, analisar, vai viver o tempo todo no misticismo e na fantasia. Todas essas vertentes religiosas que ganham dinheiro, muito dinheiro, para investir nisso, se esse dinheiro fosse investido nas nossas crianças, na ciência, na medicina, na agricultura, na infraestrutura do país, o país seria outro país. Um país um pouco até mais preparado em caso de ser atingido por uma guerra. Não temos nenhuma previsão de nenhuma guerra para o Brasil. Por mais que tenha aí algumas críticas contra o Lula, contra alguns brasileiros que são ali a favor de Irã ou de Israel, ou de Rússia, ou de Ucrânia e Estados Unidos, enfim, mesmo assim não corremos risco de guerra até o momento. Mas a guerra no Brasil está sendo Brasil com Brasil. O Brasil faz guerra contra o próprio Brasil. O brasileiro guerreia contra o próprio brasileiro. Teremos tudo para o Brasil ser um país tranquilo, gostoso, mas infelizmente não é. As festas que o Brasil tem, as diversões, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas infelizmente o Brasil é um país afetado por duas coisas que há muito tempo fazem o Brasil um país doente: religião e corrupção de politicagem. Tem políticos que talvez sejam honestos? Tem. Ninguém acredita, mas tem. Tem religiosos honestos? Tem muitos religiosos honestos. Só que eles são honestos em questão de índole, de pagar suas contas, de não cometer crimes. Mas em questão mística, todos eles, sem exceção nenhuma, todos eles são mentirosos, mentem para eles mesmos e para as pessoas e vivem dentro de uma mentira. Todas as famílias são atingidas por religião. Todas as famílias. Exemplo, eu tenho uma família atingida por religião. São pessoas maravilhosas, pessoas de bem, que nunca cometeram crimes, da minha família e de várias famílias. Mas infelizmente, muita mentira,
Pessoas que poderiam investir em outras coisas estão pegando sua família e levando para um estabelecimento para ostentar o salário de um pastor, de um líder mafioso, mentiroso. É o que a gente tem no Brasil. A mentira está no Brasil há muito tempo. Mas o vídeo, fico por aqui, mas eu volto. Você que vai curtir a festa do São João, não pelo misticismo, mas pela diversão, curta a festa, não use drogas, não exagere aí em bebidas alcoólicas, não dirija se você estiver consumindo bebidas alcoólicas, por favor, cuide de você. Se você é ateu ou é agnóstico, você não é obrigado a fazer coisas erradas, fazer coisas prejudiciais, usar drogas, bebidas de forma que possa lhe prejudicar. Mas curta a vida, porque a vida é curta. Viva a vida. Seja você e saiba que só você pode cuidar de você mesmo. Ok? Fico por aqui, mais um vídeo do Antony Galvão e eu voltarei novamente mais tarde com outro vídeo do canal Portão de Saída. Espero que você tenha gostado desta entrevista de Antony Galvão com Antony Galvão. Aqui sempre eu inovo para que as pessoas possam estar informadas sempre e cuidar da saúde. Grato a todos vocês, um abraço. Quer falar comigo de WhatsApp? O número é esse aí. Você vai falar comigo e eu vou falar com você. Eu vou ter um tempo para falar com você. Grato a todos os amigos. Deixa um like, compartilhe se você acha legal esse vídeo. E fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Com Madeira de Dar em Doido, eu conto no Vigário, que é o livro mentiroso, enganador, que eu tento avisar as pessoas que tenham cuidado com este livro. Ele é mentiroso. Tchau, tchau.